Ao redor do globo, as doenças crônicas são responsáveis por um grande impacto negativo, tanto nos gastos quanto nos resultados de saúde para aproximadamente 40% da população. Com as condições crônicas como autoimunidade, diabetes e doenças cardíacas que devem aumentar progressivamente nos próximos anos, a medicina funcional integrativa poderia ser uma chave para tentar desacelerar e, quiçá, até reverter as doenças crônicas. Eu sou o Dr. Renato Ritchio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem funcional integrativa na saúde. Vem comigo! A medicina funcional integrativa busca identificar e abordar os fatores responsáveis por doenças crônicas, incluindo-se o estresse, as deficiências nutricionais e o desequilíbrio hormonal. Ao aproveitar uma visão holística do corpo, um médico funcional integrativo pode ajudá-lo a reduzir o desenvolvimento e a progressão das doenças crônicas, trabalhando para garantir que você desfrute da qualidade de vida plena de que merece. De uma forma diferente da medicina convencional, um médico funcional integrativo tratará da saúde do seu corpo como um todo e não apenas como sendo a soma de suas partes. Isso é especialmente útil no tratamento de doenças crônicas, uma vez que vários sistemas corporais são frequentemente afetados e a maioria dos pacientes tem mais de um diagnóstico crônico. Quer um exemplo? Um paciente pode sofrer de sintomas como fadiga, ganho de peso, refluxo e dificuldade para dormir. Convencionalmente, esse paciente receberia uma receita de um bloqueador de ácido para o refluxo, um remédio para dormir e com receita e alguns conselhos para fazer mais exercícios e comer melhor. Por outro lado, na visão da medicina funcional integrativa, a pergunta seria: por que todos esses sintomas estão ocorrendo e o que poderia estar causando cada um deles? As respostas podem ser muitas, mas neste caso poderia ser o seguinte: a produção de anticorpos contra o glúten, que podem estar causando uma tireoidite autoimune, estão afetando os níveis de energia, alterando, portanto, a produção saudável de ácido gástrico e criando uma disfunção metabólica. Na verdade, a maioria das doenças crônicas, incluindo doenças autoimunes, são motivadas por fatores de dieta e estilo de vida. A medicina funcional integrativa combina o tratamento holístico com uma intervenção farmacêutica correta, caso seja necessário. Nos Estados Unidos, as 10 principais causas de morte causam cerca de 75% do total destas mortes. Destas 10 causas, pelo menos 8 delas são diretamente impactadas pela dieta e pelo estilo de vida. Má alimentação, tabagismo, estresse crônico, uso excessivo de álcool e falta de atividade física contribuem, sim, significativamente para o desenvolvimento e progressão de doenças crônicas evitáveis. Isso acaba incluindo a obesidade, o diabetes tipo 2, doenças cardíacas, doenças autoimunes e até mesmo alguns tipos de câncer. Infelizmente, embora os pacientes entendam a importância de fazer escolhas saudáveis, muitos desses pacientes não estão preparados para manter ou mesmo até começar a fazer essas mudanças. Mesmo assim, as modificações na dieta e no estilo de vida estão ao seu alcance com as intervenções corretas e, fiquem bobos, mas podem melhorar drasticamente os resultados para pacientes em risco ou aqueles que já estão diagnosticados com uma doença crônica. Muitas das condições crônicas têm vários contribuintes principais em comum e, embora a biologia individual seja diferente, certos comportamentos contribuem para o risco de maneira semelhante. Alguns deles incluem uma dieta pobre, desequilíbrio de açúcar no sangue,
deficiências de determinados nutrientes, estresse crônico, uma disfunção imunológica, uma disfunção hormonal, desequilíbrio intestinal ou disbiose. Sabendo disso, a medicina funcional integrativa fornece uma lente única de tratamento para as doenças crônicas, aproveitando terapias exclusivas, tanto holística quanto farmacêuticas, para dar suporte à cura ou até mesmo o gerenciamento de sua condição crônica. É muito importante reconhecer a importância e o impacto da dieta e do estilo de vida na prevenção e no controle de doenças crônicas. Com o gerenciamento correto do estilo de vida, a medicina funcional integrativa oferece suporte aos principais sistemas envolvidos na criação do bem-estar e no gerenciamento de doenças crônicas. Seu corpo é continuamente bombardeado com toxinas. E a maneira pela qual você consegue metabolizar e excretar adequadamente dezenas e dezenas de diferentes substâncias tóxicas afeta a sua carga tóxica total ou as toxinas cumulativas em seu corpo a qualquer momento. Toxinas como metais pesados, pesticidas e desreguladores endócrinos, por exemplo, podem desencadear a inflamação, levando a condições crônicas como autoimunidade, problemas digestivos como doença de Crohn e muitas outras. Suas vias de desintoxicação dependem da produção adequada de alguns elementos como o poderoso antioxidante endógeno, a glutationa, cujos níveis são afetados pela genética, carga tóxica e fatores dietéticos. Bem, com 70 a 80% do sistema imunológico alojado no intestino, grande parte da saúde a longo prazo depende de uma função intestinal saudável. Isso inclui níveis saudáveis de inflamação, um microbioma equilibrado e a digestão e a absorção adequadas de nutrientes. Sem esses três braços da função intestinal, as doenças crônicas são difíceis de controlar e você pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas lá no futuro. Infecções subjacentes, como o crescimento excessivo na síndrome de infecção bacteriana intestinal, candidíase, podem contribuir para a redução da função imunológica e a inflamação sistêmica, reduzindo a capacidade do corpo de lidar com as doenças crônicas. Uma análise da função intestinal costuma monitorar 5 biomarcadores de saúde intestinais que, por exemplo, incluem a má absorção, inflamação, a disbiose, desequilíbrio metabólico e infecção. Para identificar quaisquer desequilíbrios intestinais funcionais que você possa ter, pergunte ao seu profissional de saúde sobre os efeitos da saúde gastrointestinal em sua própria saúde na sua próxima consulta. A maioria das doenças crônicas, mesmo a depressão e os transtornos mentais, são desequilíbrios interligados de todo o nosso sistema como um todo. As vitaminas, minerais e os nutrientes necessários para a função dos neurotransmissores, das células imunológicas e todas as outras reações metabólicas vêm principalmente nos alimentos que comemos. No entanto, isso é problemático quando a maioria tem dificuldade em seguir uma dieta densa em nutrientes e acaba consumindo principalmente alimentos desprovidos de precursores essenciais para um corpo saudável. Por exemplo, baixos níveis de vitamina D estão relacionados à depressão, à autoimunidade e até mesmo ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Os níveis adequados dessa vitamina crucial apoiam a função ideal de dezenas de reações metabólicas. Evitar doenças crônicas pode ser uma das partes mais difíceis da vida de um indivíduo. Enquanto trabalhamos coletivamente para acabar com o estigma e aumentar a conscientização sobre as diferentes maneiras de como as doenças crônicas podem afetar a vida, a medicina funcional integrativa fornecerá as ferramentas de que você precisa para apoiar os sistemas do corpo inteiro. Alguns pacientes apresentam fatores genéticos que os colocam em maior risco de desenvolver doenças crônicas.
E, embora a predisposição genética seja um fator, ela não é o único determinante. E é importante lembrar que a expressão gênica é fortemente influenciada por nosso ambiente. Para você entender, é como se sua genética carregue a arma, mas o ambiente é quem puxa o gatilho. Isso significa que podemos ter um controle significativo sobre a prevenção e o gerenciamento saudável de muitas condições crônicas. Muitos pacientes também me perguntam se a medicina funcional integrativa pode curar doenças crônicas. Estudos mostram que doenças crônicas como diabetes tipo 2, certas doenças autoimunes e desequilíbrios hormonais podem ser revertidos se não forem completamente curados com as intervenções adequadas. Como a medicina funcional busca lidar com os desequilíbrios subjacentes que causam doenças crônicas, uma vez que esses desequilíbrios sejam corrigidos, é mais provável que você experimente uma melhora ou até mesmo a reversão dos sintomas. Claro, cada pessoa e sua história individual criam um roteiro único para navegar nas doenças crônicas e com a medicina funcional integrativa é possível curar e continuar em sua jornada para o bem-estar ideal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.